Trágica tragédia no jogo entre Bayern e Benfica. Barcelona continua a derrubar adversários sob o comando de Hansi Flick. Super episódio louco com um pênalti no jogo do Aston Villa, humilhante derrota do Paris Saint-Germain e o lendário retorno de Zidane ao Santiago Bernabéu. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Para aparecer amanhã, precisamos coletar 5.000 curtidas hoje. Pelos últimos vídeos, isso não parece ser um problema para vocês. Então, tudo o que posso fazer é desejar a vocês um bom apetite e uma boa visualização. Manchester City perdeu de forma esmagadora para o Sporting. Os cidadãos sofreram a terceira derrota consecutiva. Uma grande raridade para os times de Pep Guardiola. Após a partida, o treinador comentou a situação. Um momento difícil, mas não quero desistir. Lutarei. Como treinador, aprecio este desafio. É futebol. Derrotas acontecem. O que passamos no passado, talvez, foi uma exceção. Não acho que tudo vai acabar mal para o Pepa. Guardiola é uma exceção mesmo entre os técnicos de elite. Ele pode trabalhar de forma estável ano após ano, sem perder a motivação e o vigor, mantendo toda a sua racionalidade para resolver todos os possíveis problemas. No Manchester City, Pep enfrentou várias dificuldades. Isso está longe de ser a primeira microcrise. E o treinador, provavelmente como sempre, passará por isso com a cabeça erguida, encontrando uma solução original. Este é o próprio Guardiola. Em termos de estabilidade, talvez apenas Sir Alex Ferguson possa competir com ele. No entanto, segundo rumores, os principais funcionários do City acreditam que é hora de se despedir de Pep. Não é só porque o time está jogando mal agora, mas consideram o momento atual como indicativo. Se Guardiola não sair após esta temporada, então em um ano, de qualquer forma, o City precisará passar por uma reestruturação e atualização geral. Inclusive porque a maioria dos jogadores do atual elenco já passou dos 30, e a direção acredita que não faz sentido adiar o inevitável. E Guardiola não pode liderar essa mesma reestruturação. Primeiramente, a direção que o clube seguirá após a chegada do novo treinador ainda não está clara. É compreensível manter a direção, mas os detalhes decidem tudo. Em segundo lugar, a extensão de curto prazo de Pep provavelmente prolongará e complicará o processo de sua saída iminente. E depois o clube terá que passar por isso com muita dificuldade. E os chefes do Manchester City já acreditam que a equipe precisa de uma renovação. Neymar mal conseguiu se recuperar e já sofreu outra lesão. No último jogo da Liga dos Campeões Asiática, o brasileiro sofreu uma lesão na parte de trás da coxa. Segundo informações, Neymar ficará fora por cerca de 2 semanas. Seu joelho está curado, mas ainda haverá problemas musculares. Isso se deve à falta prolongada de prática de jogo. Isso é normal até certo ponto. O brasileiro não jogou por mais de um ano. Os músculos adaptaram-se às grandes cargas submetidas durante partidas e treinos. Na verdade, por isso os clubes costumam reintegrar os jogadores muito lentamente após lesões graves, como fraturas. O Barcelona é muito cuidadoso com o Gavi. Mas Neymar é mais velho e, por natureza, é mais frágil, o que está relacionado ao seu estilo de jogo. Os defensores frequentemente derrubam o atacante simplesmente com raiva por causa de sua impotência. Parece que a abordagem de Neymar aos treinos não é a mais profissional. O brasileiro, embora não seja o principal perturbador no futebol, está mais próximo dessa extremidade. Não Cristiano, mas Ronaldo. Noitadas com álcool, provavelmente. Não são a dieta mais rigorosa. Isso revela muito sobre ele. O Al Hilal considera todas as particularidades do jogador, que tem pouco mais de meio contrato restante com o clube. Neymar não pretende renovar o contrato. Ele ganha 160 milhões de euros por temporada. A equipe se sai muito bem sem ele. Ele não tem tempo suficiente para se adaptar completamente e se tornar um líder. Em relação a isso, como o Al escreve, eles planejam rescindir o contrato com o jogador na janela de transferência de inverno. Neymar não é necessário para Al Hilal. Então, por que mantê-lo no clube? A liderança do grande saudita espera que o brasileiro concorde em rescindir o contrato por mútuo acordo. Essa é a questão. O que mais ela quer? Mudar a inscrição ou receber todos os 160 milhões por este sorteio? Nenhum outro clube lhe oferecerá tanto dinheiro. Além disso, como o agente de Paulo Barbosa explicou, Neymar não teve problemas com o treinador Al Hilal, Jorge Jesus. Ele não se adaptou lá, resultando em um conflito. Houve um conflito não anunciado entre ele e o treinador. O treinador não estava satisfeito que Neymar não estava motivado. Em resumo, esperamos o brasileiro em Inter Miami ou Santos. Essas são as 2 opções mais prováveis.
De qualquer forma, há uma chance de que Neymar volte para Barcelona neste inverno. John Laporta queria trazer uma estrela mundial para o Camp Nou renovado. Segue como campeão mundial de clubes. Seria esperado que a Premier League, La Liga e Bundesliga reclamassem na justiça sobre o Campeonato Mundial de Clubes, já que Infantino nem consultou suas opiniões ao criá-lo. Você pensaria que a Associação de Futebolistas está protestando devido às lesões ocorridas. Você pensaria, os jogadores estão planejando fazer uma greve, e até mesmo o presidente da União das Federações Europeias de Futebol, que normalmente tenta manter uma linha única com a Federação Internacional de Futebol, a associação criticou a ideia do renovado Campeonato Mundial de Clubes. Aqui poderia haver muitos mais desses, você pensaria. Mas parece que Infantino não pensa nas consequências. Veja o objetivo, não veja o obstáculo. E dane-se tudo. Meu chapéu está na ponta, não sei de nada. O chefe da Federação Internacional de Futebol Associação ainda nem encontrou um transmissor e patrocinadores para seu torneio, mas já está mudando as regras especificamente para o projeto. Sim, a KGM ainda não tem nenhum calendário, e geralmente os jogos são planejados com antecedência para evitar vários tipos de imprevistos. Infantino criou uma nova janela de transferência de 1 a 10 de junho, permitindo que as equipes se reforcem antes da KHM. Além disso, os clubes poderão assinar contratos de curto prazo com jogadores, permitindo que eles disputem torneios após deixarem seus clubes como agentes livres. Além disso, como escreve Gol, introduziu novas regras para a KHM. Os clubes serão obrigados a usar seus elencos mais fortes no torneio. Se os treinadores começarem a rodar ativamente o elenco e a lançar jovens jogadores, a equipe enfrentará sérias sanções. Interessante, quais exatamente? Eles serão excluídos de um torneio não tão importante para eles. Quer tornar o KCM um torneio de topo, mas em vez de soluções de qualidade e originais que aumentariam a reputação do Mundial de Clubes, ela recorre a métodos desesperados. Quem teve a brilhante ideia de forçar jogadores fortes a jogar partidas de última hora? E como entender quem é forte e quem não é? No papel é fácil dizer que um jogador de futebol parece ser melhor que outro. Mas quais são as provas? Vão olhar para os preços no mercado de transferências ou no ranking do simulador? Além disso, fez outra atualização genial em relação ao KCHM. Atualmente, os clubes não precisam liberar jogadores para as seleções durante o torneio. Parece que ninguém pensou nas seleções americanas. Por exemplo, a seleção dos Estados Unidos da América terá que competir na Copa Ouro da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe com um elenco enfraquecido. E daí, KCHM. E o mais importante, o dinheiro no bolso do Infantino é mais importante do que quaisquer torneios secundários de equipes nacionais. Carlo Ancelotti está à beira da demissão. Não, ele ainda tem chances de sair dessa confusão. No entanto, eles vêm decaindo a cada partida, e o técnico italiano não encontra a fórmula para resgatar o Real Madrid que conhecemos. Enquanto isso, a liderança do Merengues admite que parte da culpa pelo ocorrido é o trabalho do clube no mercado. Segundo a Arca, o Real Madrid admitiu falhas na montagem do elenco durante o verão, e planeja reforços no mercado de janeiro. Uma clara indicação da insatisfação dos chefes. O Real Madrid não faz compras de inverno há 5 anos. A última transferência foi a de Reinier, que agora atua pelo Granada. Precisamos pensar que os madrilenhos trarão um zagueiro central, fortalecerão os defensores laterais e ainda vasculharão o mercado em busca de laterais baratos, mas capazes de ajudar a equipe. Ou eles pegarão alguém que possa jogar no centro e nas laterais da defesa. Não faz sentido fortalecer o ataque. Nesse aspecto, o Madrid já está sobrecarregado. Certamente consultarão Carlo do Chelsea. Ele ainda pensava que o clube deveria ter comprado um defensor no verão, mas recusaram. Será que o pai Carlo vai trabalhar no Real durante a janela de transferências de inverno? Segundo a Marca, por hora, eles ainda confiam no treinador. Mas Florentino Pérez e os outros chefes do clube estão irritados porque os jogadores não mostraram nenhuma reação à derrota humilhante para o Val Clássico. Pérez acredita que se alguém pode mudar a situação é Ancelotti. Contudo, o clube já estuda possíveis substitutos para o italiano. As opções imediatas são Santiago Solari e Raul. Pérez não teme confrontar as lendas e funcionários do clube. Enquanto isso, a mídia espanhola especula sobre o provável retorno de Zinedine Zidane. A aparição de Zizou no jogo contra o Milan causou um pequeno alvoroço entre os fãs. Talvez a chegada do francês esteja relacionada a um possível convite para um especialista. Se for verdade, será a 4ª vez de Zizou, após se juntar como jogador, e 2 vezes como treinador. A seleção francesa ainda não planeja demitir o tio Chama. Na Premier League, Zidane não planeja uma viagem por causa do inglês mediano. Então por que não tirar o clube de casa por causa, bem, não do pântano,
mas de uma lama específica que parece mais profunda do que parecia inicialmente. Real Madrid atravessa uma crise evidente. Isso é comum, pode acontecer com qualquer pessoa. O clube real permaneceu incrivelmente estável ao longo dos últimos 5 anos. Eventualmente, as dívidas precisariam ser quitadas. A questão é a reação. Após o jogo com o Milan, Carlo Ancelotti explicou a razão das últimas derrotas. Devemos cuidar do nosso corpo. O time está inconsistente no momento. Nossa defesa está falhando. Falta compactação. O Real precisa jogar com mais organização em todo o campo. Carlo Ancelotti claramente não está dando conta. E por algum motivo, torna o Real mais sistemático. Enquanto a principal característica de Ancelotti é justamente a falta de estilo. Há uma sensação de que Carlo simplesmente não confia no elenco atualizado. Ou seja, não acredita que os jogadores possam regular o ritmo do jogo. E tudo nesse espírito. Curiosamente, a equipe enfrentou esses problemas logo após a saída de Toni Kroos, o maestro. Vale ressaltar que Luka Modric tem entrado em campo com muita frequência, especialmente se comparado ao ano passado. Parece que é precisamente porque Papa Carlo acredita nele e acha que Luka pode liderar os processos. Honestamente, não entendo de onde o italiano tem tais dúvidas sobre sua própria equipe. Mas como explicar o que está acontecendo? E por que por quase metade da temporada ele ainda não descobriu como o ataque com Mbappé e Vinícius deveria funcionar? Por que ainda não se decidiu sobre o esquema? Papa Carlo ainda não entendeu se quer usar uma pressão agressiva e como a equipe deve iniciar os ataques. Ainda assim, jogo após jogo, o treinador repete os mesmos erros. É estranho, mas parece que Ancelotti nem mesmo tenta resolver o problema. O treinador não é o único culpado, mas uma grande parte da culpa recai sobre ele. Primeiramente, porque Papa Carlo não tenta nenhum truque novo. Provavelmente porque o italiano se habituou a ver as deficiências da equipe sendo superadas pela habilidade dos jogadores. Mas está chegando um momento crítico. Mais alguns jogos fracassados, como com o Milan, e Ancelotti será demitido. O Real Madrid não é o tipo de clube que pode se dar ao luxo de jogar futebol descaradamente ruim com tanta frequência. O Manchester United está se preparando para reformular o elenco sob a liderança de Ruben Amorim. O United enfrentou diversas mudanças desde a saída de Alex Ferguson, mas em termos de qualidade do elenco, está no máximo entre os 5 melhores da Premier League. De acordo com as informações do jornalista autoritário Florian Plettenberg, neste inverno, o United planeja assinar um defensor acessível e de preço razoável. Por isso, os Red Devils estão acompanhando ativamente a situação de Leon Goretzka, insatisfeito com seu tempo de jogo. Além disso, o contrato do jogador expira em 1 ano e meio, podendo ser adquirido com desconto significativo. O Emo gosta muito dos jogadores do Bayern. Bill descreve que eles também estão tentando assinar Leroy Sané. Wenger pode se tornar um agente livre no verão. A extensão ainda está distante. As partes sequer discutiram o aspecto financeiro. Agora, Sané ganha 15 milhões de euros por ano. Considerando os bônus, seu salário pode chegar a 20. O jogador recebe 1 milhão adicional para cada 6 partidas. A Bavária deve pelo menos repetir e provavelmente melhorar as condições. Na Associação de Pais e Mestres, estão dispostos a pagar mais a Leroy, aumentando a chance de transferência. Embora, por enquanto, a prioridade do jogador continue sendo a renovação do contrato com a Bavária. É preciso reforçar as alas ofensivas. Especialmente considerando que, no futebol de Ruben Amorim, os wingers têm um papel quase irrelevante. Eu já disse que às vezes eles têm funções difíceis, como jogar na defesa sem a bola e voltar à sua posição original quando estão no controle. Antony trabalha duro, mas não produz os resultados necessários no ataque. De acordo com Ekrem Canur, Amorim não conta com o brasileiro e quer se livrar dele, e em seu lugar quer trazer Vic Kvaratskhelia, de Nápoles. Além disso, o georgiano estava ansioso para sair no verão, como seu agente anunciou publicamente. Kvaradon já mostrou que está pronto para se adaptar a diferentes condições. Em primeiro lugar, a mudança da RPL para a Série A não o perturbou nem um pouco. Além disso, no futebol de Conte, ele teve que se posicionar mais próximo do centro, saindo da ala. Mas Kvara, embora não imediatamente, se adaptou ao novo papel e agora explora novas oportunidades. Uma ótima opção para Manchester United. Eles podem ter que pagar cerca de 100 milhões de euros por Wenger. Sim, e ainda terão que se esforçar durante as negociações com De Laurentiis. Não sei vocês, mas eu pessoalmente admiro Diego Simeone. Ele é um treinador muito subestimado, mas não do ponto de vista do salário, claro. Ele tem o maior salário entre todos os treinadores do planeta. Muitos se relacionam com Semi como se ele fosse um personal trainer. Desde que ele estacionou seus lendários ônibus, muita coisa mudou.
exceto talvez a profundidade do bolso do Atlético de Madrid. Seu orçamento ainda precisa melhorar. Não entendo como Simeone consegue competir por troféus em cada torneio, a cada temporada, e leva a luta aos grandes. Sim, este verão o Atlético gastou bastante, não podemos negar o óbvio. Porém, os anos de economia ainda influenciam a composição da equipe. Imagine, ontem contra o Paris Saint-Germain, Simeone teve que colocar em campo 3 zagueiros centrais: Langle, Witsel, Malina. Na realidade, mesmo na Liga, vários clubes têm uma defesa melhor em termos de qualidade. Mas o Atlético se vira mesmo assim. Com uma defesa composta por 2 jogadores em posições não profissionais, eles resistiram ao Paris Saint-Germain ontem. Eles permitiram um gol rápido, responderam rapidamente, após o qual os parisienses tomaram completamente a bola e atacaram a área amada por Henrique Vatou. Matvei Safonov não começou pelo Paris Saint-Germain como a imprensa francesa havia relatado. Antes da partida, Henrique disse que escolheria o goleiro durante um cappuccino. Ele parou em Donnarumma. Aparentemente, ele supôs que o Paris Saint-Germain pegaria a bola. Do goleiro, primordialmente, serão exigidas habilidades com as mãos, não com os pés. Por isso, ele confiou em Donnarumma, mas Safonov possivelmente teria jogado melhor. Gigi perdeu 2 vezes ontem. O Atlético arrancou seus 3 pontos. No minuto 94, o magnífico Raikin Careia marcou, acertando o canto inferior. Donnarumma poderia ter salvado. Belo contra-ataque com assistência de Antoine Griezmann. Onde posso encontrar uma revisão deste gol, deste jogo e de toda a Liga dos Campeões? Correto, na descrição e no comentário fixado. Antoine estava arruinando o jogo até aquele momento, perdendo a bola toda vez que chegava até ele. E então, num instante, se ligou e voilá, a vitória no Atlético. Destaco no centro do campo Gallagher, com Boris. Eles essencialmente lidaram com a maioria dos ataques de Paris e, muito habilmente, passaram um ao outro sob a cobertura dos jogadores do Paris Saint-Germain, dependendo da situação. E o choque de conteúdo. No momento, o Paris Saint-Germain está passando ao lado dos playoffs da Liga dos Campeões. A equipe ganhou apenas uma partida na Eurocopa contra um Girondins completamente desmantelado. E isso, de alguma forma, não é uma vergonha? E isso não indica problemas claros? Sim, claro, o Atlético recuou significativamente, mas o Paris Saint-Germain claramente está perdendo em grandes jogos. A equipe está faltando um líder, que antes era o Kylian Mbappé. O Arsenal perdeu novamente por uma margem mínima. Os canhões foram derrotados pelo Inter. Não entraria em pânico agora, ainda estamos no meio do jogo. Igor, lesionado, não jogou contra o Inter de Declan Rice. Ainda assim, o Arsenal parecia superior ao adversário. Futebol de qualidade, apesar das adaptações de Simone Inzaghi para o adversário. Zelinski e Frotesi se moviam para a ala do centro para ajudar os laterais a conter Saka e Martinelli. No final, geralmente precisavam apenas devolver a bola aos parceiros ou fazer cruzamentos desconfortáveis. Havia muitos desses cruzamentos. Eles voavam para qualquer lugar, mas nunca para a cabeça de Kai Havertz. A Inter jogou na defensiva, contando com raras saídas e, como se viu, fez a escolha certa. Embora o único gol tenha sido um pouco sortudo, um pênalti após um desvio com a mão. Não deu certo. As equipes marcaram 3 e 1 ponto, mas esse perigo não foi sentido. O Arsenal simplesmente fazia uma abordagem após a outra em direção aos gols no Hatzuri, mas eles terminavam apenas em micromomentos. A outra equipe inglesa também perdeu ontem, e a Aston Villa inesperadamente não conseguiu lidar com o modesto Bruges. As equipes se neutralizaram, o que é normal nos jogos dos Birminghams. O jogo provavelmente terminaria em 0-0 se não fosse pelo pênalti inesperado. Martinez fez a jogada, e Minks pegou a bola com a mão, pensando que a jogada não tinha sido feita, e que precisava colocar a bola em jogo. No final, os belgas ganharam um pênalti de 11 metros inesperado. Simplesmente uma loucura. Na última temporada, Gabriel do Arsenal foi perdoado em situações idênticas, mas ontem o árbitro decidiu marcar o pênalti. Eu entendo que as regras são regras, mas a lógica do jogo é mais importante. É para isso que o árbitro existe, para resolver essas questões. No futebol, os fãs e uma certa justiça são os mais importantes, mesmo que seja um conceito muito vago. E quando o juiz expulsa Van Persie por ele não ter ouvido o apito em uma 8ª final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, isso é tão absurdo quanto o golpe de ontem do ponto de pênalti do Aston Villa. Isso não deveria acontecer. Isso simplesmente não faz sentido. O que o Drude fez para receber esse pênalti? Nada, absolutamente nada. O árbitro aparentemente sucumbiu à pressão dos jogadores da Bélgica. Ou apostou na equipe errada. Há um caos total no Real Madrid. Parece que cheira a decomposição no vestiário.
Marca escreve que os jogadores não têm a menor ideia do que o treinador está fazendo. Por que Ancelotti não propõe novas soluções para sair desta situação lamentável? Por que estão perdendo gradualmente a fé no treinador? A equipe técnica associa os resultados principalmente à psicologia. Isso é uma forte característica do Papa Carlo como treinador. Ele e seus colegas estão insatisfeitos com a atitude da equipe em relação ao trabalho. A saída de Cruz afetou a formação do jogo, e a ausência de Carvajal devido a uma lesão afetou seriamente o moral dos jogadores do clube real. No final, nada restou do espírito de luta, da calma e da autoconfiança que tantas vezes salvaram os madrilenhos de situações aparentemente sem saída. De acordo com o Diário Sport, releva, uma das principais questões da discórdia e da insatisfação pessoal foi Kylian Mbappé. O francês deixou claro para o treinador que não gosta de jogar como atacante, mas Papa Carlo continua-se a colocá-lo na frente. Thierry Henry acredita que Mbappé se tornará melhor como um 9, mas isso leva tempo. Acho que a equipe está surpresa com seu jogo. A situação é complicada. Mbappé precisa de tempo para se adaptar, mas deve aprender a jogar profissionalmente. Ele precisa querer se mostrar. Para mim, é principalmente uma questão de desejo e disciplina. O jogo de Mbappé precisa melhorar, porque simplesmente não tem como piorar. André observou que não esperam de Mbappé um jogo de corpo como o de Didier Drogba, mas sim dribles, e ele nem mesmo consegue lidar com isso. Segundo o especialista, no momento, Bellingham tenta desempenhar o papel de Mbappé. Por isso, no Real Madrid estão sofrendo por Jude. O inglês não aparenta estar tão brilhante quanto na temporada passada. Segundo releva, o comando do Merengues responsabiliza Carlo Ancelotti e suas experimentações, fazendo Jude atuar em uma nova posição a cada jogo, sentindo-se desconfortável em todas elas. O óleo no fogo, a atmosfera opressiva de Spielkirial, a esposa de Federico Valverde se animou. Durante a partida contra o Milan, a esposa do uruguaio reagiu à sua substituição no ex-Twitter. Feda está mostrando seu melhor futebol na posição de defensor. Quando eles perceberão que ele não é um ala? No final, o próprio Carlo Ancelotti teve que responder. O italiano declarou que Feda estava fora de forma devido a uma dor nas costas, e por isso precisou ser substituído. Provavelmente Bonina se cansou do marido depois disso. Por que alimentar o fogo quando as chamas estão prestes a se extinguir? Barcelona está derrubando um adversário após o outro. Ontem, os catalães golearam a Estrela do Norte por 5-0, mas eles deixaram passar dois. Júlio Koundé fez um hat-trick assistente, duplo de Lewandowski. Gol mais passe na conta de Rafinha. A partida poderia ter sido muito mais difícil se eles tivessem marcado um gol rápido a partir do pontapé inicial. Mas o Barça foi salvo novamente pela armadilha do impedimento. Os rivais do Barcelona caíram no impedimento 100 vezes em 16 jogos. Algum tipo de indicador fantástico. Quase mandaram o pobre Pau Barsi para a reanimação ontem. Centerback levou uma chuteira na cabeça do colega de equipe. O sangue começou a escorrer na hora. Confesso que foi assustador para o garoto. Mas tudo bem, parece que ele está totalmente bem. Ele possivelmente estará pronto para jogar domingo. Um digno sucessor de Puyol. O meio-campista de 17 anos, Serven Maximovic, prometeu antes do jogo mostrar a Jamal que ele é o melhor. Não deu certo. Saiu do campo aos 72 minutos, sem ações efetivas. Por que todos estão tão ansiosos para pegar esse pobre Lamine? Maximovic não aprendeu a lição de Adrien Rabiot na Euro? Como Jamal disse, haja discretamente. Fale apenas quando chegar a hora de declarar checkmate. Vale a pena rever os jogos do Barça. Sempre gols sofisticados. Obrigado, Lamas, e ao estilo de Flick. E na nossa televisão, onde isso pode ser feito. Agora vamos mudar para o jogo do ex-clube de Hansi Flick. A Bavária venceu o Benfica em um jogo disputado. Apenas 1-0, embora se esperasse uma chuva de gols. Os muniquenses lembraram a versão do time sob o comando de Tuchel. A segurança na defesa era mais crucial que a agressividade ofensiva. O Benfica não ameaçou o gol de Manuel Neuer. A Bavária demorou muito para marcar seu gol, mas definitivamente valeu a pena. E embora Trubin voasse pelo quadro e fizesse tudo para que Orlov não fosse superado, nada deu certo. Aliás, o encontro ocorreu em silêncio nas arquibancadas. No terceiro minuto, os fãs de Munique começaram a se sentir mal. Ele teve um ataque cardíaco. Uma terrível tragédia. Os médicos tentaram salvá-lo, mas, infelizmente, é muito triste que tais tragédias manchem não apenas nossa vida cotidiana, mas também o futebol. E com essa triste notícia, me despeço de vocês. Amigos, não se esqueçam que agora nosso canal também tem seu próprio programa de rádio na Rádio Chanson América. Link na descrição. Bem, meu nome é KiryuCast, e essa foi a sua dose diária de futebol. Paz para na sua casa de Johanga, né, de amigos.